Para quem ainda não me conhece, que são poucos, a grande maioria já me conhece, né? Mas alguns não me conhecem. Então, sejam bem-vindos vocês. Eu sou a Alessandra. Eu trabalho desde que o mundo é mundo. É demais, né? Eu trabalho com mentorias, com treinamentos, já faz muitos anos. Já fui professora na universidade, já fui consultora, inclusive consultora do Sebrae, já trabalhei no ambiente corporativo, onde eu atuei na gestão da área de treinamento e desenvolvimento de uma fábrica, de duas fábricas, na verdade, que contemplavam quase 4.000 colaboradores. Já formei milhares de coaches pelo Brasil, já formei milhares de líderes aí, mas milhares, gente. Esse sim, eu acho que eu perco as contas, tá? Não sei se foram 10.000, se foram 20.000, mas eu digo que com certeza acima de 10.000 líderes eu já formei aí ao longo do caminho. Atendo empresas grandes, né, grandes players, mas também a nossa empresa atende empresas de todos os cenários. Se for uma empresa pequena e está disposta a se desenvolver, a nossa empresa atende. Então, eu sou fundadora do IMC, o Instituto Mentor Coach. Desde 2015, a gente tem o Instituto, mas eu venho da área de desenvolvimento da minha própria empresa desde 2008 para 2009, tá? Foi quando eu abandonei a carreira corporativa, depois de várias experiências positivas, graças a Deus, mas foram experiências extremamente significativas e que me deram a possibilidade de eu estar hoje atuando no desenvolvimento de líderes, no desenvolvimento de gestores, no desenvolvimento de grandes executivos. Chara, está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Acho que a Chara ainda não está ouvindo, continua não ouvindo. De repente, tenta habilitar o teu microfone. Eu acho que você tem que habilitar o teu microfone aí. Hoje eu estou 100% dedicada à carreira de mentora. Atuo hoje no atendimento individual de profissionais que estão hoje iniciando na liderança, profissionais no nível intermediário, profissionais no nível avançado. Então, atendo supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, CEOs, presidentes de empresa. Então, eu tenho um leque enorme ali com muitas experiências e as pessoas me perguntam assim, às vezes, Alessandra, como é que tu consegue, né, trabalhar com o executivo, que é o tomador de decisão, e de repente você está lá com o líder que é gestor de uma fábrica, que é o líder gestor de um supermercado, ou é o líder gestor de uma loja, algo nesse sentido. E eu digo para vocês o seguinte, adaptabilidade. Né? Quando eu consigo trabalhar com o diretor de uma empresa e, ao mesmo tempo, a empresa me presenteia, colocando os gerentes no projeto, os seus gestores no projeto, eu consigo ser muito mais assertiva, porque aí a gente trabalha com toda a cadeia de gestão e as coisas acontecem de uma forma muito acelerada, né? Mudanças organizacionais, e isso não tem preço, gente. Você, como mentor, trabalhar no processo de mudança de uma organização. E eu não estou falando de mudança cultural, que isso é bem mais complexo, né? Bem mais difícil. A Dani até sorri aqui porque sabe quando eu falo de mudança cultural, mas a gente está falando de transformação cultural, que é o que a gente está vivendo hoje no mundo. Não vou falar nem no Brasil, é no mundo. A gente está com a inteligência artificial, um ponto muito importante, e até estava lendo algumas matérias antes de entrar aqui com vocês, e diz assim, ó, as pessoas estão com medo de perder os seus empregos e precisam ficar mesmo, gente. Não é brincadeira, tá? Já tem organizações que eu estou atendendo que já estão autorizados a utilizarem o chat GPT direto para poder elaborar títulos, inclusive construir documentos, estruturação. Teve uma pessoa que eu conversei e disse o seguinte, Alessandra, eu pedi para ele começar a escrever a minha tese de doutorado. E se acredita que o bichinho começou a escrever minha tese de doutorado, fiquei até com medo com o que estava vendo ali, né? Então, assim, a IE vem muito forte e vem sim para substituir alguns postos de trabalho. E a gente sabe que hoje, no nosso dia a dia, está muito difícil de ter bons profissionais dispostos, protagonistas, colaborativos, que realmente entrem nas organizações para fazer as diferenças. As pessoas, muitas vezes, elas só querem fazer o básico. E eu vou dizer para vocês, o chat GPT, ou a inteligência artificial, ou a tecnologia, ou a inovação, ele vem para substituir essas pessoas. Ou seja, a necessidade de ter profissionais mais comprometidos, mais colaborativos, mais protagonistas, faz com que a gente, então, tenha essas mudanças organizacionais que vão estar acontecendo.
Então, realmente, um processo de transformação é o que a gente vai ver nos próximos meses. Em 15, 20, 30 dias, tudo isso está acontecendo e a gente não está conseguindo acompanhar. Vocês estão conseguindo acompanhar tudo que está acontecendo de mudança, de inovação? Então, eu também não estou conseguindo acompanhar tudo isso, né? Mas eu fico muito atenta às questões que estão acontecendo nesse cenário como um todo. E aí eu vejo também as organizações com uma dificuldade muito grande dos líderes se adaptarem à geração Z, que está aí entrando para o mercado de trabalho, uma geração que vem com um ensinamento diferente, uma base diferente, uma geração que vem com valores diferentes, a diminuição da compra, né? Então, do consumismo está reduzindo cada vez mais, e isso automaticamente, quando a gente fala de reduzir o consumismo, a gente fala de impacto na economia brasileira, na economia mundial, onde as pessoas deixam de comprar. Eu conversei com várias pessoas que falaram assim, esse ano está chegando o inverno, mas eu não vou comprar casaco, porque eu comprei o meu casaco o ano passado. Olha que interessante, gente, né? E nós, mulheres, sabemos que a gente quer ter muitos casacos, não é verdade? A gente quer ter muitos casacos. No entanto, a gente também está pensando assim, para que eu preciso de casaco? E aí eu comecei a fazer uma reflexão. Eu comprei casaco ano passado? Não comprei casaco ano passado. Quando foi que eu comprei casaco? Antes da pandemia, eu viajava muito pelo Brasil e é muito quente. Aqui no sul, onde eu moro, é muito frio no inverno. Então, aqui a gente precisa de casacos. Lá para cima a gente não precisa. São Paulo, né? A Simone, que é de Santo André, e sabe que é de vez em quando um casaquinho, né? 19, 20 graus, tá todo mundo congelando, mas é uma temperatura que um casaquinho fino é o suficiente. E era esse tipo de roupa que eu usava sempre. E aqui depois peguei um frio danado. Daí eu comprei casacos e aí comprei lá em 2020 comprei casaco, 2021 não comprei casaco, 2022 não comprei casaco, porque casaco dura, não é? E as pessoas estão pensando, se é durável, por que eu tenho que estar sempre substituindo? Onde que eu vou colocar? As casas estão ficando cada vez mais pequenas, as pessoas querem morar em espaços menores, porque é difícil também a mão de obra de quem mora numa casa grande. Quem que eu vou contratar para limpar essa casa? Eu não quero limpar essa casa, não é? Eu quero ser uma mulher independente, eu quero ser uma líder de empresa, eu não quero chegar em casa e ter que ficar limpando casa, porque a minha casa é muito grande, aquela coisa toda. Então, ambientes e espaços cada vez menores, as pessoas menos consumistas e o mundo está se reinventando. Líder, todo dia eu atendo, eles estão tendo um conflito interno, é isso que eu vejo. O que eu faço com essa juventude que está completamente diferente? O que eu faço com essa geração que não está comprometida, que só quer fazer o seu horário e não quer fazer nada do que está fora do que foi combinado ali no início? Então, assim, a conscientização, claro que essa geração vai sofrer, né, gente? Aí a inteligência artificial vem muito forte. Estava atendendo duas meninas que são donas de restaurante agora, antes de voltar para casa, para trabalhar o workshop aqui com vocês, e elas disseram assim, Alessandra, não sei mais o que fazer, porque eu não consigo garçom. Eu não tenho garçom para trabalhar no meu restaurante. Eu tenho 5 contratados e só 2 foram hoje. E a gente estava pensando em ideias de automação para ela não precisar mais ter garçom no restaurante. Né? Como que eu posso? Por quê? Porque é uma mão de obra escassa, é difícil de conseguir. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar reinventar a forma como que eu estou fazendo as coisas. Então, assim, tudo isso mudou e a gente nunca viu uma velocidade tão grande, as mudanças que elas estão acontecendo. E a gente tem percebido que essas mudanças têm tido um impacto muito forte no nosso dia a dia. Carro, né? As pessoas, eu quero comprar carro toda hora, quero trocar de carro e tal. E as pessoas dizem, nossa, mas o meu carro faz 3 anos que eu tenho, ele tá tão bom, né? É isso que as pessoas estão vendo. Então, o valor das coisas está diferente, o que é importante para as pessoas está diferente, elas estão dando valor para outras coisas que são importantes. E aí, gente, como que a gente se reinventa frente a um cenário de constante mudança, onde a gente vai precisar se adaptar, principalmente nós sendo líderes? Nós mentores, que tem mentores que estão aqui, gestores de RH, que eu sei que estão aqui, né? Pessoas que trabalham com pessoas, ao mesmo tempo conscientizá-los, mas eu tenho os líderes aí no comando, que a gente pode dizer da geração Y, da geração X, e quando eu falo de Y, é um Y parecido com o X, por isso que ele está indo no mercado de trabalho, porque tem Y que não se encontrou na carreira até hoje, está lá com seus 30 e lá se vai anos de idade, né? E eu falo com ele assim, puxa vida, como é que eu vou fazer esse líder, ele está preparado mentalmente para ele poder atender as demandas da organização, conseguindo lidar
com estas pessoas mais jovens, que a linguagem que eles entendem é o diálogo, é a conversa, é a atenção, é o acolhimento, só que eu tenho que ser ágil. Não é assim que o pessoal fala? Eu tenho que ser ágil, eu não estou conseguindo dar conta, só que eu tenho que falar com todos esses colaboradores, porque eles precisam de mim, eles precisam de orientação, eles precisam de direção. As pessoas vêm cada vez mais cruas para o mercado, tem empresas que contratam pessoas sem habilidade nenhuma para desenvolver, porque não tem emprego. Então, estava também conversando com outra empresária hoje, ela disse assim que uma pessoa conhecida dela veio queixar-se, né, e dizer assim, ele não consegue emprego em lugar nenhum. E daí ela assim, então, ele foi mal nas entrevistas, né? Porque emprego é o que mais tem. É o que mais tem, gente. Não tem falta de emprego. Só não trabalha quem não quer. Só que as pessoas querem escolher também o que elas querem trabalhar. Então, assim, é um conflito muito grande de ideias com relação à geração, com relação à tecnologia, com a nova forma de trabalho, o home office, algumas pessoas querendo trabalhar home office, as empresas se abrindo para não ser obrigatória a presença presencial, contratar por projeto as pessoas no formato PJ. Eu moro lá em Santa Rosa, né, Silvana? Eu quero te contratar para fazer um trabalho para mim aqui, na minha região. É possível? Você consegue? Então a Silvana vai dizer, consigo, entrego, sem problema nenhum. Então eu contrato essas pessoas, né? E automaticamente as pessoas vão atender. Eu vou falar para vocês assim que eu atendo muita empresa grande, grandes players, em nível nacional, e esses grandes players criam os treinamentos presenciais. Hoje eles me procuram para eu fazer os treinamentos online. Só que o treinamento online, gente, é de 2 horas e meia no máximo, senão as pessoas perdem a atenção. Aqui a diretora do Senac, Andréia Moreira. Bem-vinda, Andréia. Saudade de ti. Bem-vinda. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, você, Andréia? Tudo jóia. É um prazer estar aqui. Prazer é meu ter você aqui. Gerson, de onde você é, que eu te conheço de algum lugar, Gerson? Tem dois Gerson, na verdade. Tem um Gerson aqui e um Gerson ali. O Gerson de camisa e tem o Gerson de camisa polo aqui, né? Então, Gerson de camisa, diz para mim aí de onde você é. Tá fechado o microfone, Gerson. Sou de Porto Alegre. Bem-vindo, Gerson. Feliz em ter você aqui com a gente. Agora eu acho que o outro Gerson caiu aqui. Vamos lá, quem mais que chegou aí depois que a gente começou a nossa apresentação? Então, falando para vocês, hoje eu trabalho só com liderança, gente. Chega demandas lá no escritório, eu trabalho também com formação de mentores, porque eu formo mentores dentro da empresa para me ajudar a atender os projetos, de tanto projeto corporativo que a gente tem. E eu falo para vocês assim, ó, nunca as empresas deram tanta atenção para o desenvolvimento da liderança. Nunca entrou tão forte a questão da mentoria, que é o preparo dessas pessoas para elas subirem um degrau. Pessoas que estão para assumir uma posição de liderança precisam passar por mentoria. Isso que a empresa está pensando. Então, a consciência disso. Diferente do coaching, tá, gente? Não é aula de mentoria, não. Eu só quero fazer um comparativo aqui para compartilhar com vocês. Então, assim, a mentoria, quando a gente contrata uma mentoria para um líder da empresa, a gente contrata um mentor, alguém que já tem experiência nisso. Alguém que já vivenciou, alguém que já liderou, alguém que prepara líderes e tem resultados comprovados. Então, só para compartilhar com vocês, eu tenho uma empresa que eu tenho 38 líderes que eu atendo. A cada 15 dias eu os atendo. Então, eu atendo 2 sessões por mês, 15 em 15 dias, e tem uma outra empresa que tem mais de 25 líderes de uma única empresa. E depois eu tenho 5 em uma empresa, 10 em outra e assim por diante, né? Então, muitas pessoas buscando a mentoria, sabendo que a mentoria é uma forma mais acelerativa de desenvolver a liderança. Só que o que tem chegado para mim, tá? Eu precisar dar aula sobre o que é liderança, gente. Tem chego líder para mim que não fez curso de liderança e vai ser gerente. E vai ser supervisor, e vai ser coordenador. E eu preciso ensinar essa pessoa que feedback é ferramenta de desenvolvimento, que não tem como fugir de conversas difíceis, que a comunicação dele precisa ser assertiva e não agressiva, que ele tem que ter mais diálogos. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas despreparadas que eu pego todos os dias no mercado, cada vez que alguém vem me buscar. Então, assim, cada vez mais a necessidade de termos profissionais fazendo curso de liderança, se quiserem crescer. Já é um diferencial. E eu digo para vocês, assim, grandes empresas, eu pego vários líderes que nunca fizeram curso de liderança. Tem aqueles programas internos, mais voltados para o negócio, que é super assertivo, é muito bom, mas não tem o curso verdadeiro de liderança, aquele que te ensina a dar feedback, como que tu tem uma conversa difícil, os enfrentamentos, né? Porque assim as pessoas
olham para o líder e acham que não podem questionar o líder. E o líder hoje, gente, prepare-se para ser questionado o tempo todo. A tua equipe vai te perguntar, a tua equipe vai se preparar e ela vai dizer para ti, olha, eu acho que não é assim, né? E quanto você flexível está, ou como que está a sua mentalidade? Está fixa? Está de crescimento? Como é que está a tua mentalidade? O livro Mindset, da Carol Dweck, eu super recomendo, que é justamente para quebrar paradigma. Então, chegou o momento que nós estamos em quebra de paradigma, revisar as nossas crenças, os nossos valores. Eu estou falando para líder, tá? Identificar quais são os sabotadores que te impedem de atingir os objetivos como líder, como ser um líder melhor. Inteligência emocional muito forte, você precisa ter. Isso é fator sine qua non para você ser um bom líder. Desenvolver as competências de inteligência emocional, que a gente sabe que é empatia, automotivação, autoconhecimento, capacidade de se relacionar, e aí entra muito forte a questão das relações interpessoais ou as relações sociais. E aí entra também a questão de, dentro da capacidade de autocontrole, que está relacionada à inteligência emocional, é a resiliência. Porque não basta você ser inteligente emocionalmente, você precisa se recuperar rapidamente dos baques que a vida lhe impõe. E a vida está proporcionando desafios todos os dias para os líderes de hoje. Então, o papel desse novo líder, ele mudou, ele alterou, e esse líder que nós fomos até agora, ele já não atende mais a necessidade do mercado. Ponto. Certo, gente? É fundamental dizer isso para vocês. Então, quem é esse novo líder que a gente está buscando? Quem é esse novo líder que a gente quer? Hoje, eu vou dar paradas estratégicas aqui para a gente trocar ideia, tá, gente? Mas eu trouxe para vocês assim, ó, literalmente, o que você precisa saber para ser um líder, porque nós estamos reaprendendo. Andréia gestiona aí uma unidade do Senac, tem vários colaboradores, sejam funcionários ou terceirizados, e ela sabe que o colaborador está vindo diferente. Ele não é mais o mesmo. Né? Ela não contrata mais a Alessandra para trabalhar para ela. E aí a Andréia, né, lá diz assim, mas no meu tempo, Alessandra, quando eu fazia isso, pois é, Andréia, a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais pessoas como a gente tinha antes, o mundo mudou. O preparo da liderança, a mentalidade do líder vai dizer se ele vai fracassar ou se ele vai ter sucesso. E para isso é necessário uma reinvenção dentro do modelo da liderança. Alguns ainda não me conhecem, então vou falar um pouquinho aqui. Eu vou só mostrar para vocês um pouquinho do meu currículo, do que eu já fiz na vida, já fiz de tudo. Né? E estou aí querendo me aposentar, gente. 10 anos não quero mais trabalhar. Nossa, mas 10 anos é tanto tempo, né? Em 10 anos eu não quero mais trabalhar. Quero viver a vida doidado, que nem a gente fala, né? Na minha aposentadoria. 10 anos aí estou preparando um time de mentores para construírem aí o seu próprio legado. Esse é o nosso objetivo, né? Então, já palestrei fora do Brasil várias vezes. Estou concluindo esse ano, que eu resolvi voltar para a escola o ano passado, literalmente como aluna, como um mestrado em psicologia, então eu estou terminando o mestrado em psicologia organizacional esse ano, eu estou na fase da compilação, da coleta dos dados. Me formei fora do Brasil, me formei no Brasil, fiz todas as formações que eu conseguia, que eu acreditava que me levariam ao caminho que eu precisava, mas estudei muito fora, e de fora eu trouxe muito conteúdo para ajudar os líderes em nível de Brasil, ajudar os mentores em nível de Brasil, né? Tenho várias especializações, tenho muitas horas de atendimento, como eu falei para vocês, já atendi, já formei milhares de coaches no Brasil, já formei... formo palestrantes também, né? Livros, escrevi livros, participei de capítulos de livros, já fiz visitas técnicas, já levei muitas pessoas para muitos projetos e compartilhei aí as minhas experiências. E uma característica muito grande da Alessandra tem a ver com a generosidade do que ela oferece. Eu sou muito generosa com relação aos meus conteúdos, ao que eu sei. Quem é mentorado sabe que pode chegar em mim, pode me pedir ajuda e eu vou estar disposta, eu não escondo. Eu realmente entrego literalmente o ouro para que as pessoas possam trabalhar. E eu falo que tudo na nossa vida é o poder da nossa escolha. Todo líder que está aqui hoje deve ter clareza sobre qual é o seu papel, que não é não é o do ano passado, né, Andréia? De jeito nenhum. Gerson, não é do ano passado. Não, com certeza não.
Hoje eu atendo bancos que têm uma visão diferente, gerentes muito jovens. Eu atendo a Vivo também, que já faz muitos anos que eu atendo, gerentes com 21, 22 anos de idade. Os próprios bancos, 23, 24 anos de idade. Então, a geração pujante aí do mercado, ela está dos 21 aos 33 anos de idade na linha de gerência, tá, gente? Quando a gente começa para a linha de diretoria, eu não vejo tantos diretores, a não ser donos do próprio negócio, que se intitulam daí os diretores, daí tá tudo certo, né? Mas eu não vejo muitos diretores com uma idade inferior a 33, 34, 35 anos. E aí, quando a gente sobe para nível de presidente, vice-presidente, daí vai aumentando também a questão da idade. Hoje a gente vê também carreira na linha de conselheiros, né? Então, muito forte essa questão de quem quer fazer o day after, esse é o meu objetivo, né? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, já atuar em conselhos de administração, trabalhando mais no conselho consultivo, que vai ser obrigatório, inclusive, olha que interessante, gente, será obrigatório presença de mulher no conselho, e ao mesmo tempo tem que ter pelo menos 2 pessoas externas, né, da organização. Então isso é muito bom, assim, pessoas que não façam parte da organização, não sejam sócios. Então eu acredito que tem um mercado muito bom. Estou me preparando para isso, para que eu possa ser conselheira lá na frente. E quando eu falo de aposentadoria é isso, tá? Trabalhar 10 horas por mês para uma empresa e ganhar 15 mil reais nessa empresa. Mas aí eu posso atender 4 empresas, ganhando 15 mil reais cada uma, e eu trabalho 40 horas no mês e eu ganho 60 mil reais. Então, assim, a gente tem que começar a fazer conta, tem que começar a entender o que é viável para ti, o que você quer para o seu futuro. Qualidade de vida está sendo um valor muito importante para as pessoas, a gente precisa respeitar isso. Ao mesmo tempo, a saúde mental das pessoas bastante prejudicada, vocês sabem disso, né? Lideramos o ranking em estresse. E se eu não estou enganado, nós estamos em menos de 10 na posição de país com os maiores índices de depressão. Saiu também, ontem ou hoje, eu vi uma lista dos países mais felizes, né? Então, se eu não estou enganada, foi a Finlândia, a Dinamarca, a Islândia, né? Os países que têm mais qualidade de vida, faz com que as pessoas se sintam mais felizes. Reforço para vocês, nós hoje que estamos na liderança, eu vou dizer para vocês, todo mundo está no nível júnior de desenvolvimento de liderança. Nossa, Alessandra, mas eu sou sênior, eu estou em posição de liderança há muito tempo. Então, se você é sênior, já está há muito tempo na liderança, você sabe que você está precisando se reinventar. E talvez seja por isso que você está aqui. Porque o que deu certo lá atrás não funciona mais. Então, todo líder deve ter clareza sobre qual é o seu. Quais características do líder que impactam na performance das organizações? Aí agora eu devolvo a pergunta aí para vocês. Mércia, bem-vinda, já vi que você está aí. Gabriela, também vi que você entrou, feliz demais em ter você aqui junto. Eu devolvo a pergunta para vocês, então. Qual é a característica do líder que impacta na performance das organizações? Quais, né? Porque são várias. Dani, vai lá, Dani, me ajuda, você que trabalha numa grande organização aí, você sabe que número é resultado o tempo todo. Você é cobrada para poder dar o suporte para esses líderes, né, que são muitos, para que eles performem. Quais são as principais características que a tua organização exige dos líderes? Visão estratégica, foco no resultado. E agora a gente está trabalhando a questão da empatia na liderança. Por que empatia, Dani? Porque a gente costuma muito dizer, né? Entregamos para pessoas por pessoas. E como a gente está com um grupo de líderes, né, que não teve esse preparo, a gente teve que voltar às características bases da liderança, né? Desde uma comunicação, que ela seja objetiva, mas que ela não seja agressiva, de respeitar os limites, de entender quando que a gente avança ou então tem que recuar, porque a liderança também está precisando se reinventar nesse aspecto. Então, é algo que a gente vem trabalhando, mas ainda tem que quebrar algumas barreiras. Então, assim, se eu só fosse elencar, seriam 2, né? Foco no resultado e visão estratégica, e com o acréscimo aí da empatia. Está diretamente relacionada à inteligência emocional.
né? Porque para ter Exatamente. empatia, você vai ter que conseguir se colocar no lugar do outro. E a empatia é pensar como o outro pensa. Olha que interessante, gente. Nós estamos num momento que nós precisamos pensar como o outro pensa. Eu tenho que pensar como a Edna pensa, como a Chara pensa, como a Silvana pensa, para poder atender da melhor forma ela, porque é como ela se sente confortável, não como eu como líder, né? O líder, o poder, aquela coisa toda, né? Então, assim, o ego, o status, aquela coisa ali já não existe mais. É gestão horizontalizada, onde o líder é um líder ouvinte, um líder aberto, um líder que se coloca no lugar do outro. E onde é que a gente vai encontrar essas pessoas? Esses líderes não foram formados desta forma, não foram. Eles aprenderam que liderança é comando, é controle, e o líder que pensa que comando e controle vai funcionar, já perdeu espaço, gente. Esse é o primeiro ponto. Você pode ter comando e controle se você se sentir confortável, mas é como que as pessoas vão responder, a forma como você vai conduzir para que elas entreguem, para que você tenha o comando e controle. E tem muito líder que não consegue confiar na equipe, acho que só ele que consegue. Então, ele helicopteriza. O que é? Eu falei isso hoje, inclusive, numa mentoria que eu estava dando, é aquele líder que delega para a Edna, delega para a Andréa, delega para o Gerson, mas vai lá ficar vendo para ver se eles fizeram certo. Então, que delegação é essa? Que confiança é essa? Que time é esse? Que são gerentes, são gerentes que estão junto comigo e eu estou agindo dessa forma com eles, né? Então, se é minha equipe e eu os contratei, eu tenho que acreditar e confiar que eles são capazes. Isso é fundamental. E eles vão errar. E se o líder que não for tolerante ao erro, de novo, é comando e controle. Ele quer comandar e ele quer controlar. E erros vão acontecer e aconteceram e acontecem e vão continuar acontecendo, porque somos humanos, somos vulneráveis, um dia nós não estamos tão bem e isso vai acontecer. Então, assim, como é que essa mudança está impactando os líderes? E a Dani acabou de dizer, a gente está formando as pessoas do zero. Do zero, eu fui contratada agora à tarde para fazer um trabalho numa grande organização, vou ter que fazer 3 visitas em 3 unidades para trabalhar protagonismo e colaboração. Gente, mas protagonismo, como é que o meu pai dizia, né? Se agiliza, se disponha, faça antes. Foi esse ensinamento que eu recebi. Daí lá estou eu, né? Protagonizando tudo, né? Até hoje na vida, porque foi a mensagem que eu recebi. E aí, talvez outra pessoa recebeu outra mensagem. Olha, observa, avalia, dê um passo se tu tiver certeza. É outro comportamento. Só que eu acho que todo mundo tem que ser protagonista. Agora, como despertar o protagonismo nas pessoas? Como eu desperto isso? Como eu desperto a força de vontade que os gestores chegam, eu estou desanimado. Eu não consigo mais que as pessoas amem o trabalho, as pessoas não são mais apaixonadas pelas empresas, não são, gente. Não são apaixonadas. Elas são apaixonadas por elas mesmas. Nunca a autoestima das pessoas foi tão alta com relação a isso. E se você agiu de uma forma que não foi empática, não compreendeu o mindset dela, na segunda-feira ela chega tipo assim, tô pedindo a conta. E sabe por que ela pede a conta? Porque ela vira a esquina, tem uma empresa contratando. Ela vira a esquina, tem uma empresa contratando. E tem uma enorme gama de oportunidades profissionais, onde está se contratando com experiência, sem experiência, o que vier, porque não se tem mais profissionais que estejam dispostos a, inclusive, todo mundo quer ter carreira solo, todo mundo quer virar empreendedor, sem capacitação, mas tá tudo certo, não é, gente? Acho que ser dono de empresa é fácil, mas tá tudo certo. Não se preparam, não buscam essa questão toda. Então, assim, a gente está vivendo um conflito interno muito forte e, ao mesmo tempo, para a gente poder fazer. Exatamente, a Rosângela colocou aqui positivismo, otimismo, e a gente está com carência de pessoas entusiasmadas. A Silvana me escutou eu falar isso na semana passada, que a gente teve em treinamento, né, com um grupo ali de gestores. Entusiasmo é o brilho no olhar, é o querer fazer, é o motivar as pessoas que estão com você. Então, se você não for um líder entusiasmado, engajado naquilo que você vai fazer, você não influencia pessoas, gente. As pessoas, elas vão ser influenciadas se você demonstrar que realmente você acredita naquilo. Alessandra, mas nem eu estou mais acreditando no negócio. E aí eu pego líderes desmotivados, líderes que estão querendo jogar a toalha porque esqueceram as funções básicas da liderança. Funções básicas da liderança. Acolher, escutar. Ser mentor da sua equipe significa treinar e desenvolver do zero
Não tem pessoas prontas no mercado, as prontas tá com um valor muito agregado, a gente não consegue mais contratar, a empresa potencializa demais o seu orçamento no quadro do pessoal, então estamos formando pessoas. Por isso que as empresas de desenvolvimento estão cada vez mais tendo trabalho, porque nós estamos precisando treinar as pessoas do zero. Teve uma organização que me contratou para fazer um trabalho no Rio Grande do Sul e o mesmo trabalho em Minas Gerais, e é para dar feedbacks. Ela quer que eu prepare seus líderes para eles darem feedback. Olha que interessante, mas é tão simples, né, gente? Só que não fazem as criaturinhas. Não fazem, né? Porque tem que ter conversas difíceis. Porque no momento que eu vou conversar com uma pessoa, eu tenho que ter uma boa comunicação, porque se eu falar para ela de forma torta, ela não vai gostar do que eu falei. E ela pode distorcer, inclusive. Eu tenho que entender exatamente e me preparar para isso. Uma vez era, olha ali, corrige isso, você não fez isso direito. Hoje já você não pode fazer assim. Você vai, senta aqui, meu filho, senta aqui, minha filha, tem que te explicar como é que a coisa funciona. Então, o líder vai precisar investir mais e mais tempo para que a sua equipe se qualifique. Isso demora. Desenvolver pessoas demora. Não é simplesmente treinar ela para fazer uma determinada atividade. Ela até faz, mas às vezes ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela está fazendo porque alguém disse. Estava numa empresa, até na tua empresa, Silvana, e uma vez teve um trabalho que a gente estava fazendo há uns anos atrás, e aí chegou a pessoa chegou o gerente dentro da loja e perguntou, o menino estava bipando, você sabe o que é, né? Bipando produto. Então, o que você está fazendo? Estou bipando. Fazia 2, 3 semanas que o funcionário estava na empresa. E para que você está bipando? Não sei, me disseram para eu fazer. Então, assim, ó, eu estou fazendo a tarefa extremamente operacional, não preciso pensar, mas também não perguntei. O líder pode não ter falado, alguém deve... Mas eu estou só passando, ó, automático, né? E será que a nossa vida não está automática também? Será que a nossa vida... Será que as pessoas não estão vivendo de uma forma automática que elas nem percebem o dia passar, o tempo passar e assim por diante? Então, assim, que tipo de líder? Vou devolver aqui. A Dani trouxe algo bem bacana aqui para ela compartilhar. Eu também vou dar um treinamento para o teu time agora, na metade do ano, né, Dani? Então, me diga aí, que outras características vocês acreditam que os líderes precisam ter para impactar na performance, gente? Posso contribuir? Por favor, vai lá. Eu vejo que não só os líderes, mas especialmente os líderes, nós precisamos aprender a nos comunicar melhor. Nós nos comunicamos com quase todo mundo de maneiras tortas, né? Falando como você falou há pouco. Antigamente, ou em outros tempos, ou nem tão antigamente assim, se corrigia as pessoas de forma de controle e comando. Hoje não é mais isso, não é mais assim e nem nunca deveria ter sido, né? Às vezes a gente enfrenta essa dificuldade até mesmo dentro de casa. Nós estamos habituados a essa comunicação. Então nós precisamos ter e capacitar esses líderes para que até mesmo eles consigam ter essa comunicação assertiva dentro das suas casas, com eles próprios, né? Uma autocompaixão, um autocuidado que já começa a externalizar para os demais, para então poder chegar nos seus liderados. Eu acho que a comunicação é um ponto-chave. Perfeito, Silvana. Comunicação excelente. Vou dizer para vocês assim, ó, não existe mais conforto na liderança. A pessoa que achava que seria promovida, ia ser chefe, ia mandar nos outros, ops, onde é que está essa pessoa? Gente, esse tipo de pessoa não existe. A pessoa que mais trabalha é o líder. Todo mundo chega depois, ele é o primeiro que chega e é o último que sai, e ele ainda não termina porque ele leva para casa, tem cargo de confiança, e com cargo de confiança ele tem função gratificada, com função gratificada ele não cobra hora extra. Quem que tira vantagem nisso? Não é? E sabe o que as pessoas estão dizendo? Eu não quero ser líder não, porque eu não quero essa encrenca para mim. As pessoas estão dizendo que não querem ser líderes. Centenas de pessoas estão falando isso.
Muito bom, obrigada aí pelas contribuições, né? E eu tenho alguns outros pontos que eu gostaria de destacar, que absorver as mudanças complexas, adaptá-las, para que a gente possa promover, então, os melhores resultados dentro das empresas, diante de tudo isso, desses cenários, de tudo que a gente trouxe, e ainda ter que inovar, porque inovar não é uma opção, é essencial para a sobrevivência das organizações. As empresas que não inovarem, elas serão engolidas pelo mercado. Isso é fato. Isso por quê, gente? Porque o líder, ele tem um impacto decisivo sobre a performance das organizações. Principalmente as startups, as empresas que trilham aí o caminho da inovação. Hoje eu estava atendendo um gerente de TI e eu falei, e como é que está a questão da IA? E ele disse assim, a gente já liberou para todos os colaboradores da área, né, da área de TI, para eles começarem a fazer, inclusive, programação no chat GPT. Vocês sabem quanto ganha um programador, gente, dentro da área de TI? Um dos profissionais mais caros, porque são especialistas, de 7 a 12 mil reais. Então, assim, ó, hoje eu estou conseguindo fazer pela inteligência artificial. Então, muita carência de especializações e de profissionais específicos no mercado vai ser reduzida em função da inteligência artificial. Isso é inovação, gente. No momento que foi lançado o chat GPT, já teve o Google, não, desculpa, a Microsoft lançando o Copilot, e depois, não lembro, agora o Google lançou mais um hoje. Então, nós já temos três IEs. Inteligência artificial para a gente poder se basear. Eu preciso estar atualizado. Você que está aqui me assistindo, você já baixou? Já começou a se experimentar? Já começou a escrever? Já fez algo ali? Alguém já fez? Ai, que medo, né, gente? A gente está 30 dias atrasado de quem começou antes da gente. Já começamos atrasados. Né? Se você colocar lá qual que é o papel do líder ideal, e você der alguns subsídios, alguns insumos, ele vai trazer o líder ideal para você. Ele vai trazer. E se você for lá escrever que você é um especialista, e olha, eu sou um especialista, então me indique aí para as pessoas que forem fazer pesquisa, o especialista é a Alessandra, o especialista é a Dani, o especialista é a Simone. Então, assim, ó, a gente não sabe o tamanho da revolução que vem aí. A única coisa que nós sabemos é revolução. Esteja antenado. Então, é muito importante vocês entenderem que agora nós estamos vivendo num mundo bunny, né? Totalmente imprevisível, e o dinamismo do mercado vai fazer com que a necessidade de mudança de pensamento e que o líder adote esse novo modelo mental. Fato. Agora, vocês devem estar perguntando o que é uma liderança inovadora, né? Gente, um líder inovador é um dos pontos essenciais para a gente implementar a cultura da inovação dentro das organizações. A gente visa, então, descentralizar decisões, não está mais lá em cima, no topo da cadeia alimentar, é só o presidente que decide isso. Não, isso aí é só com o presidente, é só com o diretor tal. E isso engessa a organização, trava a organização. Esse líder centralizador, ele vai precisar rever a sua forma de gerir as pessoas, de gerir os seus processos, de gerir o negócio. Ele precisa trabalhar com mais autonomia nas relações de trabalho. Ele precisa dar autonomia. E para isso ele vai precisar confiar, correr riscos de que as pessoas são confiáveis. Vou dar um exemplo simples aqui. Esse rapaz que eu estava atendendo, que é gerente na área de TI, ele liberou para que todos acessassem o chat GPT. Ele trabalha com tecnologia dentro de uma grande organização e ele vai impedir que as pessoas busquem aprender o melhor que tem hoje lá fora. Ele não pode fazer isso. Agora, organizações mais engessadas, menos talvez estruturadas, elas vão dizer, não, esse negócio aí não está certo ainda, eles vão roubar os nossos dados, as coisas não vão funcionar, e aí vai ficar para trás. Ano que vem a gente vê, vamos ver o que vai dar. Ano que vem, meu filho, você já está lá atrás de todo mundo, porque todo mundo já entrou. Então, tecnologia precisa ser olhada de uma forma mais séria. O líder, ele deve promover uma gestão, então, baseada na competência e na confiança. Registrem aí. Além da autonomia que eu acabei de falar, é competência e confiança. Descentralizar, que é o que eu falei aqui agora, é reduzir tempo e ter visões diferentes sobre os processos empresariais.
E para isso, gente, não é só a visão do líder, não é só ele que está certo, não é só o jeito dele, não é só a forma dele. Eu vou dar um sinto muito para vocês se vocês pensarem desta forma. Sinto muito, vocês estão ultrapassados. Se vocês quiserem centralizar todas as decisões, principalmente se pertencem a uma grande organização, não vai chegar onde tem que chegar a decisão. Não vai chegar tão rápido e tão ágil, porque o mercado pede pessoas rápidas e pessoas ágeis hoje em dia. E a gente precisa reduzir tempo, porque tempo hoje é dinheiro, tempo é recurso. E a gente tem que ter visão diferente dos processos. Para isso, a gente tem que escutar o nosso colaborador. Um outro ponto são que empresas têm dado a preferências por lideranças mais adeptas ao processo colaborativo, que eu acabei de falar para vocês. Processo colaborativo e cultura ágil, melhorando o trabalho em equipe. O que é o processo colaborativo? Na minha época, agora eu tô antiga, né, gente? Na minha época, quando eu trabalhava nas empresas, quando eu terminava um trabalho e sobrava tempo, eu chegava ali para a Mércia, e eu dizia assim, ó, Mércia, eu tô sem nada para fazer. Se tem alguma coisa que eu possa te ajudar, eu vi a Mércia atarefada. Nesta época que nós estamos vivendo, se um colaborador, ele para o que ele está fazendo porque ele finalizou e sobrou tempo, ou ele pede para sair antes, porque ele terminou o que ele tinha feito, ou ele disfarça fazendo de conta que está fazendo alguma coisa. Olhando seu celular, olhando redes sociais, mas ele não é colaborativo com o colega. Ele pode ver o colega muitas vezes estar se arrebentando para cumprir um prazo. Ele não se oferece para ajudar. Eu tô falando mentira, gente? É o que eu vejo. E é a queixa dos líderes. E como eu falei para você, acabei de dizer, eu atendo mais de 100 líderes todo mês, individualmente. Então, assim, as minhas horas, elas têm o quê? 20% voltada para dar treinamentos? E as outras 100 horas do mês? Não são 200? Quantas horas a gente trabalha no mês? Eu não sei, mas eu acho que eu trabalho mais do que o normal. 220, Ari. 220, né? Então, 200 horas, porque é 2 sessões por mês, eu atendo, né? As outras 20 eu dou treinamento. Ou seja, eu estou sempre atarefada. Mas sempre que possível, eu me coloco à disposição. Eu vou contar um exemplo para vocês, tá? Estava atendendo alguns gestores de uma empresa, que já é minha parceira faz muito tempo, e um colaborador estava passando por um estado emocional bem difícil. Inclusive, o colaborador se emocionou, sabe, durante a sessão. Tá todo mundo passando, não importa se é homem, se é mulher. Ah, a mulher é mais frágil, nada disso, gente. Tem mundo chorando aí pelas situações que estão vivendo, tá? Então, eu estava passando por um momento emocional difícil e eu não consegui fazer a sessão. E eu disse, eu vou te escutar. E eu fiquei o tempo todo escutando ele compartilhou, ele falou o que ele tinha. Eu nem marquei como sessão, só para vocês saberem, porque eu não fiz sessão. Eu fiz um trabalho de escuta naquele sentido. Terminando a sessão, eu disse, terminando a reunião, né? Eu disse para ele assim, eu vou conversar com o teu gestor, que tem uma pessoa acima dele, e vou conversar também com o RH, para que o RH entre em contato contigo para saber como é que você está e que te oriente, né, na busca pela ajuda psicológica ou psiquiátrica, o que tu precisar. Tá bom. Aí no mesmo dia, final do dia, que geralmente eu fico com as minhas tarefas pendentes, aí eu passei uma mensagem para o gestor e eu disse, olha, fulano de tal está precisando de um acolhimento, de uma palavra de apoio, de incentivo. Ele disse, não, pode deixar que eu vou falar com ele. Aí eu falei também com o RH, ó, fulano de tal tá passando por um momento difícil, eu acho que como tem várias psicólogas dentro da empresa, talvez alguém que pudesse ouvi-lo, entendê-lo e direcioná-lo. E aí, sim, vamos fazer. Isso foi uns 20 dias atrás, tá, gente? Aí eu passei uma mensagem na semana seguinte para saber como é que ele estava. Ele disse, tô melhor, já tô melhor, tô me organizando melhor, minha cabeça tá melhor. Aí ontem, eu passei uma mensagem para ele perguntando como é que ele estava. E daí ele disse assim, olha, agora que eu consegui agendar um horário com um psiquiatra para eu poder ver o que está acontecendo, 30 dias depois, tá? Aí eu perguntei, seu gestor ligou para ti? Ligou, me senti muito bem, ele já me deu um acolhimento, já me deu um direcionamento, foi muito importante. E o RH ligou para você? Não, ninguém do RH entrou em contato comigo. Quem seria a primeira pessoa que deveria estar fazendo contato com ele, gente? Tem vários profissionais de RH aqui. Os profissionais de RH. São eles. Não que o líder não seja responsável pela saúde mental dos seus colaboradores, ele é sim, tem sua contrapartida, mas o RH é o responsável para promover a saúde mental. E quando ele recebe um alerta que uma pessoa está passando por um momento psicológico delicado e está precisando de ajuda,
Ele tem que largar tudo e dar atenção para essa pessoa, porque as pessoas são as coisas mais importantes que existem dentro de uma organização. Não é a infraestrutura, não é uma máquina, não é um computador, não é nada, são as pessoas que fazem as organizações. Por isso que a gente está tendo tanta dificuldade de ter pessoas, já está difícil manter as pessoas. Imagina não dando atenção, não valorizando as pessoas, não reconhecendo as pessoas, não cuidando delas. Então, assim, isso acontece, gente. Então, pode ter havido uma falha, a pessoa pode ter esquecido, só que assunto sério a gente não pode esquecer. E o líder não pode ficar desatento a isso. Então, eu falo uma vez, eu vou falar outra vez. E aquilo que eu falei é 200 horas de mentoria que eu atendo por mês. E eu achei tempo para passar uma mensagem para ele, para saber como é que ele estava. E eu nem pertenço à organização, eu sou uma fornecedora de serviços para a organização, sou uma mentora. Então, assim, o quanto realmente o líder está comprometido com o desenvolvimento e a saúde mental dos seus colaboradores. Esse é um ponto que eu queria ressaltar para vocês. Então, de novo, o processo colaborativo da cultura ágil. Quanto mais rápido, quanto mais cobrança as pessoas são submetidas, mais a saúde emocional fica prejudicada. Se eu tiver um ambiente colaborativo, se eu tiver um ambiente estável, se eu tiver um ambiente de escuta, a gente vai melhorar o trabalho em equipe, vai fazer com que as pessoas estejam mais tranquilas, mais preparadas, né, para todos esses desafios que a gente está vivendo. Bom, um outro ponto muito importante são as habilidades interpessoais, né? Elas são essenciais para a liderança, que é como eu me relaciono. Eu tenho trabalhado dentro da mentoria uma ferramenta muito bacana que se chama Rótulos, tá? E assim, o pessoal tem adorado essa ferramenta. Eu trabalho com a visão, vou pegar um grupo aqui, por exemplo, a Mércia está sendo atendida por mim, como eu sou a mentora da Mércia. E a Mércia trabalha com a Andrea, trabalha com a Edna, trabalha com a Nathalie, trabalha com a Chara, com a Silvana, trabalha com todas essas pessoas que é os stakeholders dentro da organização, pessoas que ela tem contato direto. E eu preciso saber como que ela é vista pelas pessoas. Só que além de um DISC, né, que é o perfil comportamental, de uma 360, que vem a devolutiva direta das pessoas que fazem a avaliação das pessoas, eu estou usando essa ferramenta chamada Rótulos. Então, eu uso uma sessão de mentoria para que a Mércia diga ela mesma, aí trabalha a empatia, Dani. Como que a Dani enxerga você, Mércia? Como, na tua visão, e você pensando com a cabeça da Dani, o que a Dani diz de positivo de você? E o que ela diz de ponto de melhoria seu? Nossa, difícil, né? Bom, imagina se às vezes não vem nem positivo e nem ponto de melhoria. E a expectativa da Dani com você, Mércia? E a expectativa da Andrea com você, Mércia? E deve dizer, não, a Andrea quer que eu seja mais colaborativa e eu trabalhe em equipe. E daí entra a grande virada de chave da mentoria. Eu estou contando uns segredinhos aqui para vocês, tá, gente? Porque isso aqui é ferramenta fresquinha, saindo do forno aqui. Qual é a ação que você vai fazer para atender a expectativa que a Andrea tem em cima de você? Se ela quer que você seja mais protagonista, se ela quer que você seja mais colaborativa, que você trabalhe em equipe. O que você vai fazer, Mércia, para atender a expectativa do teu stakeholder? Então, eu pego desde a diretoria, os pares, a própria equipe e os relacionamentos entre as áreas. Com quem você tem contato maior dentro da organização? Como é que está o teu relacionamento interpessoal com essas pessoas? Como é que tu tem agido? Então, assim, é fantástica a transformação que acontece nas pessoas pós uma sessão de mentoria dessas. Porque a gente nunca pensa como que o outro pensa da gente. Até a gente pensa, mas a gente maquia. Ah, não, todo mundo gosta de mim. Não é verdade, né, gente? E tá tudo bem se as pessoas não gostam. Agora você tem que ser certo, você tem que ser justo, você tem que ser congruente e você tem que agir dentro das normas e das regras da organização. Fez isso? Ok. Agora, por que não com mais empatia, com mais acolhimento, com mais respeito, né? Com um apoio maior para com as pessoas? Então, o segredo do sucesso é a gente pensar, é ter a empatia para saber o que o outro espera de você, qual que é a expectativa. Então, habilidades interpessoais, elas são essenciais para a liderança do futuro. Lógico que o conhecimento técnico, as pessoas não abrem mão, só que as empresas estão dispostas hoje a desenvolver o conhecimento técnico, né? Outra característica importante, gente, é desenvolver competências diferenciadas de lidar tanto com o fator humano quanto cenários complexos. E eu vou dizer para vocês, estamos vivendo um cenário complexo, concordam?
Cenário complexo quando a gente no que fala da liderança, cenário complexo quando a gente fala de varejo hoje, que o mercado está diferente, um cenário político extremamente conflituoso, delicado, que a gente não sabe para que lado vai, um cenário econômico que a gente não sabe nem quanto que é o preço da gasolina no mês que vem, né? Pessoas que estão com seus recursos investidos estão vendo que o valor da remuneração dos seus recursos não tá retornando, e eu vou investir num negócio e vai dar certo? Tem tanto negócio igual, as pessoas ficam pensando, né? Agora, tem uma frase que eu uso sempre, que é: só fracassa quem desiste, né, gente? Oportunidade tem para quem está preparado. Para aquelas pessoas especialistas que dominam a técnica e dominam habilidades comportamentais, que são as soft skills, é só sucesso no futuro. Essas pessoas vão poder escolher para quem elas querem trabalhar. Eu vou repetir para vocês. As pessoas que têm tanto hard skills, que são as competências técnicas de especialista, tanto soft skills, elas vão poder escolher para quem elas querem trabalhar. Gente, se a gente olhar o cenário negativo, a gente vai dizer: meu Deus, está horrível mesmo, né? Vamos fugir daqui porque não tem o que fazer, eu vou desistir de ser líder. Agora, se olhar o lado positivo, quanta oportunidade para a gente se qualificar, para a gente ser melhor, para a gente poder potencializar ainda mais as nossas competências, as nossas habilidades. Será que você está se preparando para isso? Será que está voltando a... Como é que é? Ninguém levanta para ensinar se não está disposto a sentar na cadeira para aprender. Pode ter certeza absoluta. Então, muitos líderes estão precisando e vão precisar, e se não fizerem isso, eles estão fadados ao fracasso na carreira, é vestir um chinelinho da humildade, né? Eu não sei tudo, eu não conheço quem sabe tudo, porque ninguém conhece tudo, eu vou precisar me reinventar. Porque dentro dos próximos 2 anos, eu vou jogar alto, tá? A gente fazia planejamento para 20 anos, né, naquela época, na minha época, né? Hoje, 2 anos e a gente já não sabe nem o que vai acontecer. Quem diria que vem toda a IA, né, com a força que vem? E, ao mesmo tempo, a exigência de soft skills importantíssimas, que as pessoas não se prepararam lá atrás para poder desenvolver. E é isso que o mercado está pedindo agora. Ali, desculpa Oi? te interromper, mas uma das coisas agora que eu fui refletindo e que vem fazendo muito sentido para mim é a questão dos líderes terem receio de contratar pessoas boas, né, melhores do que eles. E é um espaço que não vai ter daqui a um tempo. A gente vai ter que ter cada vez mais pessoas qualificadas. E entra muito naquele viés da liderança não estar preparada para ser líder de fato, né, com toda essa transformação que vem aqui, às vezes o receio, né, o não preparo para estar naquela posição e perder a posição, e não tem mais espaço para isso. E quanto mais tempo a gente demorar, maior vai ser o impacto nas organizações. Então, quando você traz que a gente tem que desenvolver em todos os âmbitos, e a liderança tem que estar preparada para isso, que sim, eu vou ter uma pessoa que domina mais do que eu e que vai ter condições, né, de complementar um time com as habilidades dele, e eu vou estar à frente desse time, né? Então, é uma quebra, eu acho, de paradigmas que a gente vai ter aí para os... Eu já digo nos próximos meses, que isso já veio para ficar, né? E não tem espaço para outras coisas. E quanto mais a gente ficar achando que tenho que contratar pessoas boas, mas não dá espaço para elas, o impacto vai ser na própria organização. Exatamente. E hoje as organizações, principalmente as exponenciais, que crescem muito rápido, elas estão se resguardando de profissionais mais jovens. E daí, mas daí é aquele preconceito de idade que a gente fala, é porque o jovem ele está mais disposto a aprender novas habilidades, gente. Eu tenho 40 e poucos anos, não vou contar quantos para vocês, né? Sempre compartilho a minha idade, estou brincando aqui com vocês, mas assim, tem coisas que a gente fica rabugento, a gente não quer mais, sabe? E a gente começa a fazer escolhas. Então, a gente tem que, quando a gente percebe esse tipo de comportamento, a gente diz, não, eu vou aprender. Eu vou aprender porque é importante, porque tá todo mundo indo por esse caminho. Então, não importa a idade que você tem que ter uma mentalidade jovem. E quando eu falo de jovem, é isso. Eu posso ter 40 e poucos anos de idade, mas eu posso ter uma mentalidade de 20 e poucos. E isso é interessante, isso é importante, para que a gente possa realmente estar preparado. Isso que a Dani falou, a gente fala muito dos squads, né? As squads são times de trabalho. Então, naquele momento, eu vou estar gerenciando aquele time que eu posso ter vários especialistas que sabem muito mais do que eu,
determinada situação. Muito mais do que eu, determinada situação. E eu, um líder de comando e controle, não quero que ninguém saiba mais do que eu, porque eu sou o senhor líder, né? E o senhor líder já perdeu o comando e controle, ele nem se deu por conta ainda. Ele só está esperando o momento certo para a empresa preparar uma pessoa que tenha as competências necessárias para substituí-lo. Então, assim, chegou o momento da revolução na liderança, gente. Vocês já estão sentindo, quem é líder sabe, quem trabalha com pessoas sabe, e quem é jovem também está vendo a necessidade dessas mudanças dos líderes que hoje estão no mercado. Algumas habilidades humanas, gente, que se fala bastante, criatividade, né? Comunicação assertiva, equilíbrio emocional, que eu já falei para vocês, elas foram apontadas no Fórum Econômico Mundial como indispensáveis para potencializar os resultados das empresas. Vou repetir para vocês, anotem aí. Criatividade, comunicação assertiva e equilíbrio emocional. Criatividade, comunicação assertiva e equilíbrio emocional. A gente falou aqui, não é? Falamos sobre equilíbrio emocional, falamos sobre ser criativo, novas formas de fazer as coisas, não é reinventar a roda, não. É fazer diferente e conseguir entregar os resultados que precisam de uma forma diferente. Para isso, eu preciso de ter um líder com a mente aberta. As coisas sempre foram assim por aqui, né? Nossa, gente, essa frase já não funciona mais. Pois é, a empresa é assim mesmo, né? Eu já atendo gestores jovens, tá? Com 30 e poucos anos de idade, diz assim, olha, já desisti de querer fazer as coisas porque a empresa, ela corta todas as oportunidades. Aí eu disse assim, tu já desistiu? Ou tu troca de empresa, ou tu muda de atitude. Porque no momento que você desistiu, você morreu como líder. Concordam comigo, gente? No momento que você desistiu, você morreu como líder. Então, tu muda de emprego para procurar um outro lugar que se adapte melhor, ou você muda a tua atitude, porque não tem mais espaço para as pessoas que ficam ali por osmose, né? É o tal do sapo na panela. Até saiu essa semana alguma coisa do sapo na panela, né? Fica ali cozinhando, e mais ainda, tá? É um tranca-rua. Desculpa ser sincero, tá? Tranca-rua é aquele que está ocupando o espaço dos outros. Líder que pensar desta forma é um tranca-rua dentro das organizações. E eu tenho certeza que vocês pensaram, o fulano de tal, a fulana de tal é um tranca-rua que está impedindo outras pessoas de ocuparem um espaço. Pensaram, né? Eu vi o rostinho de vocês aí, por trás. Vocês têm outros por dentro aí. Estou vendo vocês. Tudo bem até aqui, gente? Estou falando muito rápido? Ok. Qualquer coisa me interrompa, tá? Bem, falei das habilidades humanas imprescindíveis. Habilidades de competência de liderança, né? Então, as lideranças, elas precisam promover um ambiente harmônico de trabalho para contribuir na motivação e no engajamento. E aí, eu reforço para vocês algo que eu tenho dito desde a época que eu fazia os workshops online lá na pandemia, que foi lá que eu comecei a fazer esses workshops gratuitos, lá na pandemia, né? Empresa que gera lucro é empresa feliz. Quanto mais felizes as pessoas são, mais resultado elas constroem para a organização. Ponto. Simples assim. Aí eu volto para vocês. Você é feliz no trabalho? Você é feliz na tua empresa? O teu time é feliz? Não? Sim, continua o que tu está fazendo. Não? Ops, tem que fazer algum plano de ação para pelo menos tentar impactar de forma mais positiva a minha equipe, as pessoas que estão ao meu redor. Mas todo mundo na empresa é infeliz. Comece por você. Tem um livro que é Felicidade dá Lucro, do Márcio Fernandes, tá, gente? Márcio Fernandes, Felicidade dá Lucro. Ele fala, inclusive, de números relacionados à produtividade, do quanto as pessoas felizes elas produzem mais. E eu acho muito engraçado aquela pessoa, puxa vida, eu tô gastando muito de café porque tem que baixar custo, vou tirar o café das pessoas. Gente, aquela paradinha pro café, para a gente retomar a energia, bater um papinho com a pessoa ali, 5 minutinhos, é maravilhoso. Nós precisamos de 2 em 2 horas oxigenar nossa mente, senão a gente não consegue produzir. Então, não estou dizendo que ficar batendo papo e sendo ocioso, sendo pago, tá, gente? Não é isso que eu estou incentivando. Eu estou dizendo que aquele colaborador que está feliz, ele não vai se importar de ficar um pouquinho a mais ou vir trabalhar no final de semana. Aquele colaborador, ele está disposto a fazer a diferença. Então, pensem sobre isso que eu acabei de falar. O líder precisa gerar um ambiente harmonioso para contribuir com a motivação e o engajamento dos colaboradores. Algumas características essenciais deste novo líder.
De novo, a gente traz a questão do equilíbrio emocional. O líder responsável por resultado exponencial tem uma postura equilibrada. Ninguém quer trabalhar para aquele líder que faz o picote. A gente chama o líder serra, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Bom humor, mau humor. E amanhã, o que será, né? Ninguém quer trabalhar para um líder que não tem estabilidade emocional. Os líderes, eles precisam ser constantes, eles precisam ser estáveis, mesmo num cenário de tempestade. Porque nervoso, brigando, atropelando as pessoas, ele não vai resolver nada. Ele precisa parar, refletir e pensar na melhor solução para aquilo que está acontecendo. Então, o equilíbrio emocional vem bem forte, é uma qualidade imprescindível desse novo líder que vai precisar conviver diariamente com diversas pessoas. E precisa incentivar essas pessoas a dar o melhor de si. Sem equilíbrio emocional, as pessoas não produzem com esse líder. Falei para vocês, né? O chinelinho da humildade, ela é muito importante, daí eu falo de sem vaidade, líder sem vaidade. É aquele líder que sabe dialogar com todos, que está disposto a aprender, que não tem todas as respostas e não se acha o mais inteligente. Quem ocupa um cargo de liderança em uma empresa inovadora, ele deve estar muito mais preocupado em se cercar de talentos do que saber de tudo. De novo, os squads, né? Eu quero gente melhor do que eu. Se eu não entendo de programação, eu vou ter o melhor programador, eu vou aprender com ele. Tem uma menina que trabalha no RH, no departamento pessoal, e ela falou para mim: Alessandra, me matriculei no curso de sistemas de informação. Eu digo, mas para quê? É advogada, né? E daí ela diz assim: porque eu tenho tanto problema com o sistema lá na empresa que eu quero aprender a solucionar. Eu não quero ficar mais dependente. Então, eu estou disposta a aprender. Tá indo para a sala de aula, sentar, abrir na cadeira para aprender, gente. Olha que coisa bacana. Né? Todo dia eu escuto relatos assim fantásticos das pessoas, né? Ontem à tarde uma gestora me ligou, passou uma mensagem, 5 minutos de áudio. Ela não sabe que eu não escuto áudio de 5 minutos, né? Ela não sabia, mas eu escutei. Botei num e-mail, tá, gente? Então deu um pouquinho menos ali para escutar. Ai, tô muito preocupada que meus resultados não estão vindo. O que que eu faço? Era umas 6 e pouco da tarde. E eu disse assim, calma, o que que tu tem para fechar? Quais são os teus projetos? Qual o resultado que está previsto? E ela assim, ai, eu tenho um agora e tenho mais 2 amanhã, e se fechar, assim, já fechou? Vai dormir com pensamento positivo para as coisas acontecerem. E aí dei um reforço mental para ela, assim, mas qualquer dúvida, dá uma ligadinha para a pessoa que está te apoiando, que está te acompanhando, que é dentro da empresa, para você escutar o que que ela tem para te dizer, porque às vezes essa insegurança, essa preocupação, ela está sendo só sua e não do outro. Ah, tem razão, eu vou fazer isso mesmo. E fez. Aí ela, hoje, mostrou, fechou os 3 projetos, gente. Olha que maravilhoso, né? E fechou os 3 projetos e não paravam de colocar projeto fechado hoje, dentro do grupo, né? Dos gestores que eu estou ali. Eu disse, nossa, que orgulho dessas pessoas comprar. Ela comprou até bolo para comemorar com a equipe dos projetos que eles fecharam. E ela, tu tinha razão, eu só precisava ligar para ele, eu estava desmotivada, eu achava que não ia fechar. Eu disse, tu tem que confiar mais em você. E você tem que ir para acreditar que vai dar certo. Porque se você pensar que vai dar errado, vai dar errado. É a lei de Murphy, né? Que nem a gente diz, quanto mais tu torce para o lado positivo ou negativo, é isso que vai vir para você. Então, quando você está de frente para um cliente, vai lá e acredita em você, que você é capaz. Sei que hoje está uma comemoração geral lá na gerência dela, porque eles conseguiram atingir os objetivos que estavam programados. Então, gente, sem vaidade, o líder deve saber dialogar e estar disposto a aprender. Anotaram aí? Legal. Vamos para o próximo. Encorajador. Eu acabei de mostrar para vocês o que é ser um líder encorajador. Literalmente, um exemplo prático para vocês. O que é um líder encorajador? É aquele que diz o seguinte, a Cleci, minha mentorada, né, Cleci? E eu disse para ela, tá na hora de se arriscar. Eu confio em ti, eu sei que tu sabe. E se tu tiver dúvida, me chama. Eu vou estar aqui para te ajudar. Então, ele oferece o suporte, ele encoraja, ele empurra, literalmente, né? Mas ele automaticamente ele diz assim, ó, vai na frente que eu tô atrás de você, mas tu tem que ir, porque eu não vou fazer o papel por você. Você precisa saber qual que é o seu papel. Então, esse encorajamento, ele é muito importante. Sempre reforçando, né? O que é ser um líder encorajador? O líder, ele vai aprender, claro, constantemente. Ele incentiva, então, a sua equipe a buscar sempre mais conhecimento, porque com mais conhecimento, a gente consegue ter mais coragem. A gente gera autoconfiança. Então, com uma equipe preparada, a liderança, claro, vai tomar decisões com mais confiança.
E quando a gente encoraja o aprendizado, a gente permite um ambiente livre para as pessoas questionarem, para as pessoas contribuírem. E uma das coisas que eu tenho usado muito dentro das organizações, nas mentorias, é o tal do feedback reverso. Vocês já ouviram falar nele? Feedback reverso eu dou feedback para os meus colaboradores, sempre, porque eu sou líder, eu sou o chefe, eu sou todo poderoso. Feedback reverso para o novo líder. Silvana, me diz, agora até o momento de você me dizer o que eu preciso desenvolver, no que eu estou indo bem e o que eu preciso desenvolver. Para isso, meus amigos e minhas amigas, o líder precisa ter coragem de ter a sua vulnerabilidade exposta, que não são todas as pessoas que estão preparadas. E mais ainda, em organizações mais conservadoras, as pessoas têm medo de dizer por medo de perder o emprego. Então, ele vai precisar trabalhar a sensibilização dos liderados, das pessoas que trabalham com ele, conscientizá-lo e dizer que não vai existir nenhuma penalidade, né? Nenhuma represália se ele disser alguma coisa que ele não vai gostar, porque ele vai escutar coisas que ele não vai gostar. Faz parte. Por isso, trabalhem a ferramenta rótulos antes de dizer para ele fazer o feedback reverso, tá bom, gente? Isso é bem importante, que daí ele já vai acostumando, ele vai desenvolvendo a habilidade de enfrentamento, tem a ver com a resiliência. Eu enfrento algo difícil para eu poder estar melhor preparado aí para esse cenário, né, do feedback reverso. Bom, a sua gestão, gente, se você é líder, ela é passível de crítica. E deve ser considerada essas críticas e respondidas, e não contrapor ou contra-argumentar, ou muitas vezes não aceitar as ideias dos seus colaboradores. A liderança, gente, não está acima dos outros. O próprio desenho de hierarquia não existe em organizações inovadoras, em startups. A cultura da startup, ela veio muito forte para a gente. Eu gosto muito de um autor que trabalha a liderança chamado Simon Sinek. É Simon Sinek, que se escreve com K no final, né? E ele traz no livro Os Líderes se Servem por Último. E quando eu pego uma liderança mais arrogante, ou mais presunçosa, ou que acha que pode mais que todos, eu peço para ele ler esse livro. Líderes se servem por último, para aprender a calçar o chinelinho da humildade. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou dizendo aqui, gente? Eu estou viajando. Ou seja, desconstruam e construam novamente a figura do líder. Muito bem. Temos ainda o saber delegar e confiar, que foi um ponto importante que eu trouxe para vocês aqui durante o nosso treinamento. O líder deve promover autonomia nas relações de trabalho com seus liderados. É preciso saber delegar e confiar. Quando você inspira confiança, vai garantir que as relações de trabalho sejam saudáveis e uma via de mão dupla. Ou seja, eu confio em você. Você confia em mim? E aí eu compartilho, teve algumas pessoas que estiveram num evento que eu organizei na semana passada, a Nathalie estava, a Dani estava, não lembro se tinha mais alguém aqui do grupo que estava, mas eu acho que sim, tinha a Michelle aqui, várias pessoas. Eu disse, vou organizar um evento para mulheres, né? Teve uma cliente que me pediu ajuda, que queria começar um trabalho que ela tinha parado de fazer e tal, que era uma fotógrafa. Ela disse, eu quero fotografar mulheres poderosas, mulheres executivas e tal. Eu disse, então vamos organizar. Eu sempre faço alguma coisa no mês das mulheres, eu não tinha me organizado, era fevereiro. Eu disse, vamos fazer um workshop então, vamos promover algumas coisas, você vai fotografar as mulheres, a gente vai fazer um evento. Fechou. E aí, eu chamei o pessoal do marketing, tipo assim, eu quero um post dizendo que a gente vai fazer um evento para mulheres no dia tal, reserva o auditório, já falei e entrei em contato com alguns parceiros, um patrocinou as taças para o espumante, outro patrocinou o espumante, outro não sei o quê, e eu fui fazendo uma rede, o lugar das fotos foi por uma cliente e tal, e assim, ó, em menos de uma semana a gente já estava com o auditório lotado, não tinha mais espaço, ficou com fila de espera e teve gente que não conseguiu participar. E aí, no dia do evento, depois que eu fui contar o que tinha no evento, tá, gente? Depois que eu contei. Depois eu fui dizendo o que ia acontecer e tal, mas assim, ó, faltava uma semana para o evento que as pessoas souberam quem que ia estar, o que ia acontecer, ou quais a programação do evento. E eu brinquei com elas, eu disse assim, gente, vocês tomaram a decisão de participar desse evento há 30 dias atrás, sem nem sequer saber o que ia acontecer. Vocês não sabiam. E todas essas mulheres se inscreveram sem nem saber o que ia acontecer. E confirmadas. Elas estavam confirmadas sem saber o que ia acontecer.
Isso se chama confiança. Isso se chama confiança. E você tem que fazer com que a tua equipe confie em ti a ponto dela ir sem saber o que vai acontecer, mas ela confia em ti, porque ela sabe que coisa ruim não vai vir de você. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô dizendo para vocês? Confiança e credibilidade. É isso que vocês precisam ter. Quando a gente passa a confiança, as pessoas nos seguem. E elas nos seguem cegas, inclusive. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande que eu não podia falhar. Porque mais de 60 pessoas confiaram em mim. Para estar lá naquele momento. Vivenciar aquela experiência. E eu não podia decepcionar elas. E aí vem do meu protagonismo, da minha exigência interna, e aí entrou inteligência emocional, habilidade de comunicação, criatividade, tudo que for possível. Ou seja, você precisa ser esse líder que outras pessoas seguem você. E eu vou dizer para vocês, tinha as pessoas da minha equipe, lógico, mas eram todas pessoas externas da empresa. E elas estavam ali, por um simples convite, por um simples olá, por um simples momento para estar junto. Isso é maravilhoso, não tem preço. É a coisa mais maravilhosa. E aí eu falo o seguinte, que o meu legado nessa terra, por isso que eu faço tantos eventos gratuitos e workshops também, eu já atingi, eu já cheguei lá. Eu já tenho certeza absoluta que o meu propósito eu estou realizando. E como líder, nós temos que ter esse propósito de escolher ser o melhor. A maioria das pessoas escolhe ser líder e crescer na carreira porque acham que vão ganhar mais, gente. É o pior caminho. Primeira coisa que eles querem saber é o quanto que eles vão ter de aumento salarial. É o pior caminho. É o pior caminho. Não é o salário que você vai ganhar, que vai te garantir que você vai ser um bom líder, que você vai se satisfazer, mas acima de tudo, no momento que você escolhe ser líder, você abre mão de você. Porque você responde pelo time. E o time vem em primeiro lugar. É como se fosse a sua família. Certo? Você põe a sua família em primeiro lugar. E você vai defender a sua família. Você vai proteger a sua família. É assim que funciona. O líder, ele tem que ter, eu vou dizer uma palavrinha para vocês, ele tem que ter amor pela sua equipe. Se ele não gostar da sua equipe, não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, delegar e confiar. Atento aos dados. Gente, formação é tudo. O líder, ele precisa fazer gestão do negócio, e para isso ele precisa estar antenado nas tendências, nas oportunidades, nos problemas. Ele precisa acompanhar a movimentação do mercado, do consumo, das mudanças, dos comportamentos das pessoas, as tendências que surgem, tanto no exterior quanto no nosso país, e que essas tendências possam ser adaptadas. O líder, atento aos dados, ele precisa enxergar novos caminhos. Essa qualidade é muito importante para a liderança. E aí a gente fala de uma habilidade que se trabalhou muito no ano passado e no ano anterior, que era a competência, ou seja, a habilidade de análise crítica. Tá? É ser um analista crítico para com dados e números, para dominar. Como que eu sei se um líder é um bom gestor? Certo? O Gerson está me escutando aqui, eu pergunto, Gerson, você trabalha em tal lugar, certo? Eu conheço a empresa, porque é a empresa que me contratou, né, gente? E daí eu sei quais são os KPIs, os indicadores que você tem que responder. Por exemplo, meta de faturamento, meta de resultado e assim por diante. E eu pergunto, Gerson, como é que estão os teus resultados? Bom, você pode buscar resultados melhores, né? Mas eu acredito que a análise muito crítica dos dados e muito análise de desempenho e performance tem que estar acompanhada junto com a liderança. Gerson, isso que você trouxe é muito importante, mas eu vou dizer para ti mais um pouquinho, tá? Eu vou dizer que você tem que saber os teus números na ponta do lápis, se não for na ponta da língua, tá? Ou seja, você tem que dominar como é que tem o teu faturamento. Falta para te entregar. Vai fazer para cumprir naquele mês, e você tem que ter uma projeção de o que tu pode fazer diferente para fazer a entrega. Ou seja, no momento que eu faço uma pergunta destas, eu já sei se o líder está fazendo uma boa gestão. E aí, provavelmente, vai coincidir com o briefing que a empresa me fez anteriormente. Olha, o Gerson, ele é um ótimo líder, as pessoas amam trabalhar com ele é humano, ele é humilde, ele é muito bacana. Tem um detalhe que o Gerson precisaria trabalhar. Às vezes ele não domina os números,
Às vezes ele vai para uma reunião e ele não consegue responder os indicadores que estão ali e ele não traz plano de ação para medida contingencial ou futura para ele poder evoluir dentro desse processo. Eu recebi o briefing lá atrás. E eu não vou dizer para ele, ó, o teu gestor, Gerson, falou para mim que você não tem a capacidade de análise crítica e você não cuida os teus números, os teus resultados. A empresa acontece sozinha, muitas empresas acontecem sozinha pela estrutura e pelo processo. Então, o líder me disse isso, mas eu não vou dizer para ele porque isso vai desanimar ele, ele vai achar que ele não é bom. E eu vou dizer para ele, me conta para mim quais são os teus resultados. E eu vou conseguir perceber que ele não tem domínio dos resultados dele. Não tem domínio do planejamento, da execução. E aí eu vou trabalhar com ele o desenvolvimento de habilidades voltadas para análise de dados, de números e assim por diante. E daí na próxima sessão ele já está melhor, na próxima sessão ele está melhor, e 3 sessões depois... Gerson, como é que estão os teus resultados? Estou com o faturamento assim, estou com esse processo para entregar até o final do mês, e ele sabe tudo. Ou seja, às vezes as pessoas elas não são informadas do que elas precisam melhorar. E no momento que eu recebo um feedback, no momento que alguém me diz o que eu preciso melhorar, eu vou evoluir. E nós precisamos estar mais abertos a receber aquilo que é a nossa vulnerabilidade que a gente esconde. Então, às vezes, os líderes tentam passar as conversas. Só que eles só vão passar a conversa ou só vão contar a historinha para quem não desconhece do negócio. Então, às vezes, os colaboradores acham que é um líder excelente, só que ele não tem domínio de gestão. Esse líder não vai durar, porque ele precisa ter o domínio da gestão, a não ser que o negócio ande sozinho. Fez sentido, gente, o que eu estou dizendo para vocês? Então, em poucas palavras, em poucas perguntas, eu consigo identificar se ele está sendo um bom gestor ou se ele está fazendo mais ou menos a sua gestão. Ah, Alessandra, eu não vim preparada. Eu teve um outro dia que disse o seguinte, eu não vim preparada, eu não sabia que tu ia me perguntar de números. Olha só, mas como que tu não sabe os teus números? Você precisa saber teus números. É o teu trabalho. Você é um líder, você é um gestor de equipe, um gestor de processos, um gestor de resultado. Você precisa garantir o resultado da tua região. E tu não sabe números? Ops! Tô errada, gente, no que eu tô falando para vocês? É lógico que eu não falei assim, eu fui querida, tá? Eu fui querida com ele. Eu expliquei para ele que ele precisava, que isso fazia parte da função, ou seja, gerava uma sensibilização para que ele, na próxima, ele traga as informações. Tem gente que na segunda conversa sobre isso, ele já traz pronto. As pessoas não querem decepcionar as outras, gente. Por isso que elas se desenvolvem. Então, é muito importante a gente tocar naquele ponto que realmente as pessoas precisam se desenvolver. Ok? Quanto a isso? Joia? Legal. Então, um líder precisa estar atento aos dados. O líder precisa ter uma gestão humanizada e descentralizada. O que é uma gestão humanizada e descentralizada? Ele vai investir no desenvolvimento de soft skills, que são as habilidades comportamentais dele e da equipe, vai criar um ambiente harmônico com relações saudáveis, vai alinhar o propósito e engajar as pessoas para assegurar tanto a eficiência operacional como a inovação e a criatividade, que são 2 pontos, com foco nas pessoas. Só que ele não vai deixar de cobrar resultados. Ele vai ser humano no que tange as questões comportamentais de pessoas, mas ele vai olhar também para os números e os dados. O líder humanizado, ele não é um líder condescendente que passa a mão na cabeça de todo mundo, porque quando a gente fala em humanização, muitos gestores acham que é aquele líder bonzinho, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Não, é um líder apropriado, empoderado da sua função, sabe qual é o seu propósito, o direcionamento que ele precisa dar para gerar o resultado que a organização pede. Temos também a empatia e diversidade. Hoje, gente, nossa, diversidade é um tema muito pujante. Mulheres na liderança, grupos de LGBTQIA+. A gente vai precisar olhar todos os pontos, a gente vai precisar olhar grupos portadores de deficiência, também é um grupo muito importante, né? Negros, né? A gente precisa olhar também. Então, o líder sabe se colocar no lugar do próximo. Ele é empático e valoriza a diversidade. Respeita as diferenças. Sabe perceber a sua equipe com empatia, tanto em questões profissionais quanto pessoais. Ele vai propor direcionamentos de acordo com cada pessoa e cada situação. Eu não consigo escutar de gestores dizendo que não contratam pessoas que têm tatuagem e piercing. Não consigo mais escutar isso, não tem mais espaço para isso. Eu não consigo mais escutar.
Eu não consigo escutar de gestores que diz que não vai contratar porque a pessoa é gay. E eu escuto isso, tá, gente? Eu escuto isso. Então, assim, é muito complicado a gente entrar no tema diversidade com tanta gente conservadora dentro dos processos. Não defeito causa nenhuma, tá, gente? Não sou aquela pessoa que levanta a bandeira. Eu sou justa. E para mim o que vale é a competência da pessoa. Não importa a cor, a raça, a sua orientação sexual. O importante é a sua competência. E nós precisamos de pessoas competentes. Então, por que não dar a oportunidade para as pessoas? Então, esse é um ponto primordial, né? Ainda, gente, resolução de conflito, já falei isso para vocês. Não é só de alegrias que vive o líder, né? O dinamismo do negócio, a pressão por resultados, faz com que muitas vezes tenha que lidar com grandes problemas e problemas complexos. Conhecer métodos de design thinking, metodologias ágeis é primordial para envolver seus liderados em processos de melhoria constante. Aqui eu tenho o case de uma pessoa que eu estava atendendo lá em São Paulo, que ela tinha uma dificuldade de adequar as rotinas. E ela implementou uma metodologia ágil, e dentro da metodologia ágil ela colocou as rotinas e as demandas diárias dos colaboradores, e ali ela fazia o monitoramento. Gente, essa menina voou. Ela foi promovida 2 vezes em um ano, né? E tinha dificuldade de se organizar. Olha que interessante, né? Então, assim, ó, estar aberto a formas que vão te ajudar para você poder ser um líder melhor e com melhores competências. Isso é fundamental. Falei bastante sobre vários pontos, mas a inovação eu quero reforçar aqui, né? Então, se a ideia é buscar a inovação, o líder deve fazer-se, né, ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que está atenta às novidades. A tecnologia, ela precisa fazer parte da sua rotina. Então, lá vamos nós para o ChatGPT, depois que terminar a aula de hoje, né? Estar próximo do que o mercado oferece vai estabelecer para você possibilidade de novas soluções. Nada como ser um usuário apaixonado de novas tecnologias para pensar como tal e conseguir. E, por fim, né, pensar em soluções mais próximas dos seus clientes. Gente, de nada adianta você dominar tudo e você não implementar nada. Então, eu falo sobre inovação, eu falo sobre conteúdo digital, eu falo sobre muita coisa. A melhor ideia nem sempre é a que vence, tá? Reforço para vocês. A melhor ideia nem sempre é a que vence. A melhor ideia executada é a que vence. É aquela ideia que é executada, porque muitas vezes você tem lá a melhor ideia, mas não é a que é melhor executada. Então, eu penso que dentro dessa forma a gente consegue evoluir significativamente dentro do processo do líder do agora, do líder que precisa focar em todas essas competências que a gente acabou de trazer aqui. Muito bem. Tudo bem até aqui, gente? Sobrevivendo? Sobrevivendo? Então, agora eu vou parar com o conteúdo que eu preparei para vocês e eu quero escutar de vocês. Eu gostaria, pelo menos para tirar uma foto, não tem problema se você está descabelado, eu vim como eu estava no escritório, tá, gente? Não tem problema, só passei um batom para dar uma disfarçada aqui com vocês. Não tem problema de você estar descabelado, se você está comendo, se você está de óculos, sem óculos, as crianças estão ao redor, o cachorro está junto, o gato. Outro dia passou um gato assim na frente, né? Não tem problema, eu queria que vocês abrissem a câmera, primeiro para a gente tirar uma foto linda, porque vocês são maravilhosos e vocês escolheram estar aqui querendo fazer a mudança. E essa mudança do formato de liderança é muito importante. Aqui, Michele, abre a câmera aí. Gerson, Luiz, abre aí para nós. Luiz, aí, o Luiz. Bem-vindo, Luiz. Rosângela, abre aí, gente. Quero tirar uma fotinho com todos vocês. A Simone está ali. Alexandro, se você conseguir. Anderson, Gurgel, o Cleiton está aqui também. Cleiton, bem-vindo. Adorei que você está aqui com a gente. Vamos ver quem mais está aqui. Ai, gente, olha só que coisa mais linda. Agora sim, vocês não podiam abrir antes para me deixar mais feliz? Me deixaram eu falando aqui com as paredes, né? Vocês... Eu estou na aula e estou ouvindo você. Agora estou no intervalo. Ai, que maravilha, Michele. Opa, só um pouquinho. Permitir. O Hélio tirou a fotinho ali. Vamos para a segunda página aí, Hélio. Peraí. Depois eu publico lá no meu Insta. Opa, tem gente que caiu e vai entrar aqui. Rafa, saudade de ti, Rafa, eu vi que tu mandou. Eu disse, mas eu não vi a Rafa aqui. Não tinha aberto a câmera, né, Rafa? Por isso. Gente, que feliz estar com vocês aqui, né? Obrigada mesmo. Fiquem com a câmera aberta. Eu queria que vocês me perguntassem, então, quais dúvidas que vocês ficaram
vocês estão muito apavorados com esse novo modelo de liderança, de liderar, de comportamento das pessoas. Eu gostaria que vocês me fizessem perguntas agora e vocês tirassem as dúvidas, porque amanhã tem mais. Eu vou deixar um gostinho de quero mais para vocês, tá? Porque a gente vai estar falando dos pilares da liderança, eu vou dar uma ferramenta, um exercício para vocês, para que a gente possa aplicar esse exercício aí para saber como é que vocês estão. Então, amanhã a gente tem mais. Mas eu queria escutar um pouquinho de vocês aí, para saber o que vocês estão vendo. Rafa, você que abriu a câmera aí, Rafa, conta pra gente. A Rafa de Rondônia, tá, gente? Cacoal. E ela atua muito com liderança lá, já me acompanha aí há alguns anos, né? E como é que tu está vendo esse novo modelo de liderança? Você que seguido me manda áudio, fulano de tal, age assim com as pessoas, o que eu faço com essa pessoa, né? Abre aí, Rafa, compartilha com a gente. Olá, boa noite. Primeiro, eu quero dizer que eu amei o conteúdo ali. É bem isso que a gente precisa, mas, infelizmente, é isso que também a gente não vê nas empresas, né? Aqui na minha região, principalmente, eu ainda vejo empresários, líderes muito despreparados a ponto de tratarem, você falando ali de líderes que precisam, os empregados, os funcionários querem ter um líder com um equilíbrio, né? E eu vejo que isso falta muito nos empresários e acabam acelerando essa rotatividade, não conseguem reter os talentos porque eles próprios não têm essa habilidade. E se ele não tem, imagina a equipe de liderança deles, né? Então, assim, é bem preocupante e nós temos muito trabalho pela frente. Excelente, Rafa. E eu sei que tu está fazendo um trabalho lindo aí, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, excelente a tua contribuição. Quem mais aí? Quem é líder? Gostaria de falar, olha a Rose aqui, Rosemary com o filhotinho dela. Eu quero você na minha aula amanhã, hein, gatinho? Ali, deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente elencou, né, várias características desse líder inovador, mas na tua percepção e com toda essa tua vivência, né, com os mais variados tipos e perfis de líder, o que você entende que vai ser desafiador para o papel aí, principalmente quem está no RH ou é um líder, né, que vai ser mais desafiador para quem estará nessa cadeira? A quebra de paradigmas e a mudança, Dani, eu vejo assim, sabe? Os líderes, por já estarem, são tomadores de decisões, tem aquela questão de que eu sou líder, tenho que ter o pulso firme, tenho que cobrar das pessoas, resultado acima de tudo, foram treinados desta forma. Então, imagina você, com muitas pessoas lá na diretoria, há 20, 30 anos, sendo treinados desta forma. Então, quebrar a forma, a mentalidade, né? Mudar a mentalidade, ser um líder mais humano, mais empático, colocar as pessoas na frente, fazer com que as pessoas se desenvolvam e sejam até melhores que eles. Vai sentir medo, insegurança, medo de perder espaço. Então, eu vejo que a quebrar o paradigma de que as coisas sempre foram assim por aqui e, ao mesmo tempo, estar aberto para reaprender habilidades, que são essas habilidades que a gente falou aqui, vai ser uma das coisas mais difíceis, porque a gente fala da síndrome do executivo, que é vaidade, orgulho e arrogância. Ele é vaidoso, o ego dele é enorme, ele é orgulhoso dos seus feitos, porque ele chegou até aqui, né? É um diretor, é um presidente, né? E ele, automaticamente, ele acaba achando que ele é melhor que os outros. Então, imagina esses pirralhos que estão aqui com 20 e poucos anos de idade querendo me ensinar o que eu vou fazer. Só que a outra escola, a gente sabe disso. E a gente precisa estar disposto a isso. E se a gente não entrar na onda, a gente vai morrer afogado. Eu sempre falo. E para isso a gente tem que estar na crista da onda. Nós como líderes, né? Preparados. Porque eu ensino liderança, gente, nem sei quanto tempo, desde a época que eu era gestora de RH, eu já ensinava a liderança, depois fui para a sala de aula e aí, ó, aula e aula em cima de liderança e de gestão de pessoas. Depois fiz o meu negócio e continuei desenvolvendo liderança. E a gente vê as transformações que o mundo tem vivido, mas a gente não vê tanta transformação nos líderes, principalmente em cargos de alta gestão. É aquele líder racional, focado em resultado, agressivo na comunicação, intransigente, inflexível e não tem mais espaço para esse cara. Ele vai ter que se aposentar. Com vontade ou sem vontade. Ou muda, né? Só tem duas opções. Ou muda ou muda. Essa é a minha percepção. Quem mais aí, gente?
Eu duvido que vocês não ficaram com uma perguntinha, uma curiosidade que vocês gostariam de me perguntar. Nada? Ninguém? Pelo menos eu ganhei a foto hoje, né? Já tô feliz. Lê, Oi. vou contribuir um pouquinho, assim, até para entender um pouco melhor, assim, a questão da liderança, né? Do que você comentou agora e da pergunta que a colega acabou de fazer também. Dentro da área de comunicação, de se comunicar de forma mais assertiva com os colaboradores, a quebra de paradigma, e aí tem essa questão de ter, o líder precisa ter conversas difíceis, né? Então, não é ser bonzinho, né, falar de forma agradar o colaborador, mas assim, ele também precisa estar preparado para conversas difíceis. Não conversa agressiva, mas conversas diretas, às vezes, que deixam claro que o trabalho não está sendo bem executado, mas ele precisa estar preparado para esse momento também, né? Porque para ele identificar, e junto com a equipe dele, os perfis de cada um, e ele conseguir montar a equipe dele também, né? Reconhecendo os talentos que tem na empresa. Então, ele está preparado para as conversas difíceis e também identificar as pessoas com maior capacidade que ele possa organizar o time dele, né? Então, são pontos importantes que eu vejo que a liderança precisa ter essa capacidade também. Eu vejo assim, né, que ele tem que se abrir para os talentos, e às vezes os talentos, a gente fala que ele é potencial, ele ainda não despertou, ele é talento, mas ele precisa, como um diamante, né, tu vai precisar polir ele para ele mostrar o brilho que ele tem, e aí são pessoas jovens que têm uma capacidade fenomenal e nem eles muitas vezes sabem que têm esses talentos, então até inclusive eu estou trabalhando com um time de líderes e eles estão num programa de desenvolvimento de 30 jovens para uma área específica da empresa. E daí eu perguntei para ele, como é que estão esse pessoal? Como é que está esse pessoal? E daí eles disseram assim, tem uns que se destacam mais e outros menos. Então, olha esses que se destacam mais e dê mais oportunidades para essas pessoas. Esses são os talentos que você precisa despertar. Porque todo mundo veio do zero, mas aquele que está se destacando é porque tem mais potencial. Esteja cercado dos melhores. Não tenha medo, porque o líder, na verdade, quando uma pessoa começa a demonstrar um pouquinho mais, aparecer um pouquinho mais que ele tem por característica, eu vou usar uma palavra feia, escantear aquele colaborador que demonstra uma capacidade de argumentação, que tem uma melhor comunicação, que começa a ser visto dentro da organização, assim, abafa, aqui as pessoas não gostam disso, e aí ficam trazendo argumentos que é da cabeça dele, que não é da empresa, e daí inibe o desenvolvimento dessas pessoas. Mércia, tu tem uma tarefa dentro da organização que você atua, que é a transformação da mentalidade dessas pessoas. Então, é levar um conteúdo como esse. Eu tenho trabalhado muito forte com líderes mais firmes, assim, onde eu pego conteúdos e ou eu desenvolvo ou até mesmo busco. Eu estava vendo um podcast sobre essencialismo esses dias, eu peguei o podcast e disse, nossa, serve para todos, deixa eu encaminhar para todos, que eu sabia que tinha aquele problema de gestão do tempo, de prioridade, porque tudo é prioridade, não posso dizer não, e eu começo a enviar para eles poderem despertar. Porque, assim, um líder que tem uma comunicação agressiva, muitas vezes não é que ele não saiba ser um comunicador assertivo, é porque ele não desenvolveu o potencial de ser um colaborador assertivo. Então, a gente precisa estimular nele, sensibilizar para ele compreender a importância disso. Então, nós temos que fazê-lo sentar, sabe, Mércia? A gente tem que fazer ele sentar para aprender, porque eles só querem ficar de pé para ensinar. Só que o que eles têm para ensinar já não serve mais para o modelo de liderança atual. Eles têm que voltar para a sala de aula, aprender o que é ser o líder de hoje. E que não é mais o líder do passado. Eu estou fazendo, dentro da minha pesquisa do mestrado, estou fazendo um comparativo, até eu quero falar contigo, Dani, sobre isso para aplicar em alguns líderes aí, onde eu comparo o perfil dos líderes com o que o RH busca. O que ele prega na hora da busca de um processo seletivo e o que ele tem internamente, né? E, ao mesmo tempo, eu vou fazer um comparativo com todos os líderes dos grandes players que eu trabalho hoje, para saber como é que está o perfil dessas pessoas, para a gente saber se a gente está no caminho ou não. E a partir daí que a gente foca muito na liderança situacional, na situação de hoje, no momento de hoje, esses líderes que estão dentro das organizações hoje, eles atendem o que o RH quer?
eles atendem o que o mercado está pedindo, eles têm as competências necessárias, e a partir daí a gente vai identificar quem está dentro desse cenário e quem muitas vezes é totalmente distorcido do que se busca, né? E aí a gente tem um trabalho para fazer, né? Eu sempre falo, a gente não abandona as pessoas e a gente não acaba com as pessoas, a gente desenvolve pessoas, esse é o nosso papel. Quem quer ser Ali, desenvolvido? Tem gente que não quer também. se me permite aqui até para contribuir com a fala da Mércia, eu costumo muito falar para os líderes que eu tenho contato, que uma verdade ela pode até doer, mas ela não pode traumatizar. Então, lá num processo de condução e fazer algo, né, para o colaborador e dar um retorno para, é muito na linha da construção e trazer muito a questão dele, né, trazer a evidência do colaborador. Então, nesse processo, eu acho, da liderança, é preparar esses líderes, né, na minha percepção, porque eles têm medo, eles têm anseios, eles não sabem como lidar com essa geração que está hoje, né, atuando no mercado de trabalho, e eles terem essa comunicação, acho que é o ponto-chave, não violenta. Eu falar o que precisa de uma forma objetiva, mas eu falar o que vai contribuir para ele e ser assertivo nessa fala. Eu acho que é o grande desafio como o nosso papel enquanto RH e trazer esse entendimento para eles. E isso é algo que eu venho falando, uma verdade dita, ela vai doer, mas ela não pode traumatizar, então vai da sua condução. E um outro ponto que eu entendo assim que é muito pertinente é eles sentirem o peso da cadeira deles. Eles têm que se sentir responsáveis. E para esses líderes que hoje não se sentem responsáveis, eu também entendo que não vai ter espaço para eles. Porque no momento em que eles não estão comprometidos com o todo, gestão do negócio, gestão das pessoas, porque a gente segmenta isso e segmenta da forma errada. Você tem que fazer gestão. E a gestão é do todo. E enquanto eles não sentirem esse peso, essa responsabilidade, muitas coisas ainda não irão acontecer, né? Então a gente precisa preparar eles para eles sentirem de fato o peso da cadeira que eles estão ocupando, né? Nossa, é fantástico, Dani, a tua contribuição. Vou te pedir para te dar o próximo workshop de liderança aí também. Né? A Dani é sempre super positiva e ela vive, né? Ela vive essa transformação e eu sei que a organização dela está muito focada nesse processo, né? Então, assim, é o entender e aí entra a empatia, que foi o que a Dani trouxe, assim, ó, seja empático, pensa com a cabeça dele, é sempre que eu penso. Então, quando eu estava trabalhando com uma pessoa que ela insistia muito que o modelo do passado era o que funcionava, eu sempre procurava entender no modelo do passado, mas também ao mesmo tempo eu procurava acolher, né, o sentimento da pessoa de frustração que o modelo do passado não funciona e um direcionamento, como é que você deve agir agora, né, nesses dias, porque a pessoa queria mudar, ela estava disposta, né, então eu tenho que mudar inclusive a minha comunicação. Tem vários cursos, né, mas no LinkedIn tem um curso que fala como ser assertivo na comunicação, porque as palavras mudaram, a forma como a gente aborda muda, então, assim, não é mais ponto negativo. E ainda tem gente que fala de ponto negativo, né? Eu digo oportunidade de melhoria, porque ponto negativo parece uma coisa muito pesada. Oportunidade de melhoria é algo que a gente consegue entender que a gente já está vendo a possibilidade de melhoria, né? Então, tomar muito cuidado com as palavras que a gente utiliza, porque as palavras têm peso, principalmente na voz do líder. O que o líder fala, gente, principalmente o que as pessoas aprenderam é respeito. Então, se o líder falou, é porque ele tem certeza daquilo. E então, a informação ela precisa vir precisa, com estabilidade emocional, para que possa reverberar e as pessoas possam se engajar e se entusiasmarem para fazer os processos acontecer. Excelente. Ajudou aí, Mércia, na fala? Nathalie, eu vi que você ergueu a mão ali, depois a gente já vai para o encerramento, porque amanhã tem mais, né? Vai lá, Nathalie. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Tudo certo? Antes de fazer a pergunta, eu queria compartilhar uma situação que eu vivenciei numa empresa. Primeiro tinha um líder que ele tinha 22 anos, ele era líder geral. Aí depois, quando ele foi saindo, a empresa separou os setores, então teve um líder para um setor e um líder para o outro. E quando veio esse novo líder, ele queria implementar essa situação de colocar vídeos motivacionais, desenvolver a equipe, né? Desenvolver o lado pessoal também da equipe, e a equipe ela não aceitou muito. Então, eu queria entender como é que o líder lida com essa situação, como é que ele pode lidar com essa situação. Eu acredito que sempre, eu sempre falo assim, nunca tem um único ponto de vista, tá, Nath? Isso é bem importante, assim, a gente sempre precisa escutar os dois lados. Nós precisamos ser neutros.
frente a qualquer coisa que aconteça, porque sempre tem dois lados, isso é um fato, né? Então, a neutralidade, ela ajuda a gente ter o olhar para o outro, e aquilo que a Dani falou, é a empatia, né? Porque não tem certo e errado, porque é que um relato seu, vamos pensar que nós somos auditores, tá? O líder, ele tem que pensar que ele é um auditor. Eu escuto o teu relato, eu escuto o relato do líder, eu escuto o relato das outras pessoas, e aí sim, eu consigo, baseado numa visão neutra, ter um diagnóstico mais preciso para tomar uma ação. E talvez mesmo assim eu possa ser injusto, mas eu tenho que dar clareza para a comunicação e para as tomadas de decisão que eu vou ter. Mas é bem importante que sempre, quando a gente precisa tomar uma decisão, alguém vai ficar incomodado, tá? Alguém não concorda. E as pessoas nem sempre precisam concordar, porque às vezes a gente pensa, todo mundo está em consenso. Assim. Não, as pessoas nem sempre precisam concordar, elas precisam aceitar e seguir. Esse é o nosso ponto. Elas precisam aceitar, refletir e seguir. Talvez não faça tanto sentido naquele momento, mas vai fazer na semana que vem, no mês que vem. E tem pessoas que não vai entrar na cabeça de jeito nenhum. Então, aí a empresa vai se identificando qual é o time, qual é a cultura que ela quer trabalhar e que pessoas ela quer que trabalhem naquela empresa. Então, assim, não tem como dizer é certo, é errado, faz isso, né? A comunicação, ela precisa sempre ser clara, transparente, verdadeira, estar aberto para ouvir, e tudo isso aí que a gente viu ao longo do nosso workshop de hoje, que amanhã tem mais. Obrigada, Nath, pela sua participação. Gente, valeu? Se valeu, bota ali no chat, por favor. Não precisa abrir o microfone, só coloca ali, valeu, gostei, não gostei, quero coisa melhor amanhã. Tá tudo certo, eu aceito feedback, tá? Tô super aberta aí. Eu adorei estar com vocês, né? Fazia tempo que eu não fazia um workshop online, né? As meninas lá do IMC, tem que fazer um workshop online, faz tempo que você não faz. Tá bom, vamos fazer o workshop online. E aí eu tenho muito trabalho, então, essa semana eu vou me preparar. Semana passada eu me preparei para o workshop, eu tô sempre uma semana de antecedência, quem me conhece sabe, né? Eu tenho que estar com tudo pronto antes, mas para mim sempre é maravilhoso compartilhar a experiência, compartilhar a vivência. Eu atendo líder o dia inteiro eu atendo líder. Vocês não têm noção, né? E eu já vi de tudo, né? De coisas que eu fiquei, meu Deus, tu fez isso mesmo, né? Sem julgamento, mas assim, a gente tem uma relação de confiança e eles acabam abrindo a sua vulnerabilidade, né? E aí a pessoa, eu fiz, eu disse, não tô acreditando. E aí a gente começa a entender o porquê que a pessoa agiu daquela forma, compreender a visão daquela pessoa, o que ela levou ela a tomar aquilo, aquela decisão, e os nossos construtos que a gente fala, né? É a nossa vida nos forma. Então, imagina só, você, 20 anos, Nath, vivendo daquele jeito, e agora, ops, não dá mais para ser assim. É uma reconstrução. E aí a gente fala de reprogramação mental, literalmente. Eu reprogramo a minha mente para a nova fase, para o novo momento, para a nova situação. Agradeço, então, cada um de vocês. Por mim, eu ficava aqui falando sobre liderança a noite inteira, o dia inteiro, e amanhã eu estava falando sobre liderança e muitos cases e muita coisa bacana. Para mim foi maravilhoso estar com vocês. Amanhã, às 19 horas, eu abro a sala e eu espero vocês para a gente compartilhar um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de conteúdo aqui que eu preparei para vocês. Combinado? Beijo grande, gente. Boa Boa noite. Tchau, obrigada, Anne. Tchau, tchau. Até mais.